O Julgamento de Nuremberg. O filme O Julgamento de Nuremberg foi escolhido para ser filmado em Nuremberg, Alemanha, por várias razões importantes. A escolha da cidade reforça a autenticidade e a gravidade do tema abordado no filme, que trata dos julgamentos de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A importância histórica de Nuremberg. Local dos julgamentos de Nuremberg. Nuremberg foi o local dos famosos julgamentos de Nuremberg após a Segunda Guerra Mundial, onde líderes nazistas foram julgados por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Autenticidade e gravidade. Escolher essa cidade para filmar o filme ajudou a reforçar a autenticidade e a gravidade do tema abordado no filme. Conexão com o contexto histórico. O filme aborda os julgamentos de crimes de guerra e crimes contra a humanidade, e a escolha de Nuremberg como cenário ajuda a conectar a narrativa do filme com o contexto histórico real dos julgamentos. Símbolo da busca por justiça. Nuremberg simboliza a busca por justiça após os horrores da guerra. O ambiente visual de Nuremberg. Arquitetura e atmosfera. Nuremberg possui uma arquitetura e uma atmosfera que evocam a época do pós-guerra e podem proporcionar um ambiente visualmente apropriado para o filme. Realismo e autenticidade. Embora o filme tenha sido gravado em grande parte em estúdios e locais fora de Nuremberg, o uso da cidade e suas características ajuda a criar uma sensação de realismo. Impacto dramático. Filmado em Nuremberg, o filme tem um impacto dramático mais forte, já que a cidade tem uma conexão direta com os eventos que o filme representa. A história de Nuremberg era medieval. Durante a Idade Média, Nuremberg era um importante centro comercial e cultural. A cidade se beneficiava de sua localização estratégica na rota comercial entre o norte e o sul da Europa, o que contribuiu para seu crescimento econômico e influência. Era nazista. Nos anos de 1930 e 1940, Nuremberg ganhou notoriedade como o local onde o Partido Nazista realizou seus grandes comícios anuais. Os comícios de Nuremberg se tornaram um símbolo da propaganda e do regime nazista. Pós-Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, Nuremberg foi escolhida para sediar os julgamentos de Nuremberg, que julgaram líderes nazistas por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Esse evento ajudou a definir os padrões internacionais para julgamentos de crimes de guerra. Características físicas e arquitetônicas de Nuremberg, cidade antiga. A parte histórica de Nuremberg é cercada por uma muralha medieval bem preservada. Dentro dessa área, você encontrará ruas de paralelepípedos, edifícios históricos e muitos marcos arquitetônicos. Castelo de Nuremberg. Um dos marcos mais importantes da cidade é o Castelo de Nuremberg, que dominava a cidade medieval e oferece uma vista panorâmica. É um exemplo notável da arquitetura medieval e desempenhou um papel central na história da cidade. Igrejas e edifícios históricos. Nuremberg possui várias igrejas históricas. A igreja de São Lourenço e a igreja de São Sebaldo, que exemplificam a arquitetura gótica e renascencista. Reconstrução pós-guerra. Após os bombardeios da Segunda Guerra Mundial, muitos edifícios históricos foram destruídos ou severamente danificados. A cidade passou por um extensivo processo de reconstrução, tentando restaurar a arquitetura medieval e preservar o patrimônio histórico. A escolha de Nuremberg para o tribunal. Importância histórica. Nuremberg tinha uma forte associação com o regime nazista, devido aos grandiosos comícios do Partido Nazista realizados lá. Esses eventos tornaram a cidade um símbolo do poder e da propaganda nazista. Condições práticas. Nuremberg possuía a infraestrutura necessária para sediar um tribunal internacional importante. A cidade tinha edifícios que poderiam ser adaptados para sediar as sessões do tribunal, incluindo o Palácio de Justiça de Nuremberg, que foi transformado para acomodar o tribunal e suas atividades. Localização e segurança. Após a guerra, a cidade estava sob controle aliado e era relativamente segura. A escolha de Nuremberg ajudava a garantir um ambiente controlado e seguro para os julgamentos.
Objetivos dos aliados. Os aliados queriam enviar uma mensagem clara sobre a responsabilidade dos líderes nazistas pelos crimes cometidos. Nuremberg, como símbolo de regime nazista, proporcionava um local com forte impacto simbólico, ajudando a reforçar a seriedade e o alcance dos julgamentos. O Tribunal de Nuremberg, um marco histórico. Proximidade com o fronte ocidental. Acessibilidade. Nuremberg estava localizada na zona de ocupação americana da Alemanha, o que facilitou a logística para os aliados e para as equipes legais e diplomáticas envolvidas nos julgamentos. Tradição legal. Histórico legal. Nuremberg já tinha uma tradição de ser um local para julgamentos importantes. A cidade foi um importante centro legal na Alemanha medieval, o que ajudou a estabelecer um certo prestígio jurídico e histórico. Aspectos culturais, museus e cultura. Nuremberg é rica em cultura e possui vários museus, incluindo o Museu Nacional Germânico e o Museu do Brinquedo, que destacam a história e a cultura da região. Mercados e festivais. O Mercado de Natal de Nuremberg é um dos mais famosos da Alemanha e atrai visitantes de todo o mundo, com suas tradicionais barracas de artesanato e comidas típicas. Nuremberg é uma cidade com uma complexa herança histórica, que reflete tanto a sua importância medieval quanto o impacto de eventos mais recentes. Ela continua a ser um centro cultural e histórico significativo na Alemanha. O legado de Nuremberg. Justiça internacional. O Tribunal de Nuremberg foi um marco na história jurídica e política mundial, estabelecendo precedentes importantes para a justiça internacional e para os direitos humanos. Direitos humanos. A escolha de Nuremberg foi um ato carregado de significado simbólico, destinado a reforçar a justiça e a condenar os crimes do regime nazista. O filme O Último Julgamento de Nuremberg foi lançado em 1961 e é baseado nos julgamentos reais e aborda questões morais e legais complexas. A escolha de Nuremberg como parte do cenário é uma forma de homenagear e lembrar o impacto desses julgamentos históricos. Nuremberg é localizada na região de Baviera, no sul da Alemanha, e tem uma rica história e um papel significativo, tanto na história medieval quanto na moderna. O filme O Julgamento de Nuremberg representa a punição dos responsáveis pelo momento da história mundial que até hoje não é totalmente compreendido. Ao se tratar da Segunda Guerra Mundial e os eventos nela ocorridos, o objetivo principal do filme é mostrar o julgamento dos crimes de guerra cometidos pelos chefes da Alemanha nazista. Após a derrota da Alemanha, as principais autoridades do Estado e do Partido Nazista, bem como os comandantes militares do Terceiro Reich, foram julgados por um Tribunal Militar Internacional, compostos por juízes da União Soviética, Grã-Bretanha, França e Estados Unidos. Este julgamento, que ficou conhecido como o Julgamento de Nuremberg, julgou os 22 principais criminosos de guerra entre os meses de novembro de 1945 e outubro de 1946. Resumindo, o Julgamento de Nuremberg retrata um momento crítico da história e também convida os espectadores a refletirem sobre a moralidade, a justiça e a responsabilidade individual. O filme se passa em 1948, 3 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. O filme O Julgamento de Nuremberg é um marco cinematográfico que dramatiza os eventos históricos dos julgamentos subsequentes de Nuremberg. Esses julgamentos foram fundamentais para o desenvolvimento do direito internacional e para estabelecerem precedentes importantes para a responsabilidade penal individual por crimes contra a humanidade. O Julgamento de Nuremberg.
Versão brasileira Som de Veracruz, Rio de Janeiro. Bem, pessoal, vamos! 12 de maio de Separem os oficiais 1945. para interrogatório. Base aérea Alemanha.